Aí eu ganhei o prêmio do escritório Revelação no Brasil. Era da XP ou não? Era ligado à XP, né? Não Tá. era da XP, era meu, Tá. só que eu tinha um acordo com a XP, então eu atendi os clientes por lá. E aí eu ganhei um prêmio do escritório Revelação em 2013. A gente era em 5 meninos, cara. Eu tinha 22 anos de idade. E a gente foi em 5 meninos o escritório que mais captou dinheiro no Brasil inteiro. Caramba, meu. Nessa época eu trabalhava de 16 a 17 horas por dia mesmo. A gente tinha de 15 a 17 horas por dia. A gente tinha um quadro branco. Você já jogou Magic? Não, era famosão na época da... Sabe as cartinhas Magic? Ou Pokémon, já jogou na época e tal? Tinha esse jogo chamado Magic e a gente era muito fã de Magic. Nós 5, né? E aí a gente tinha um quadro branco, e aí esse quadro branco tinha o nosso nome, então tinha lá Thiago, aí tinha Henrique, Rafael, Micael, Carlos, tinha o nome de nós 5, e aí tinha os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc. E aí a gente entrava para trabalhar, e quando a gente ia embora, a gente escrevia no quadro o número de horas que a gente ficou trabalhando. E se a gente ficasse mais de 15 horas por dia, na média, de segunda a sexta, a gente tinha comprado na banca uma caixa de booster de Magic. E aí, se a gente trabalhasse mais de 15 horas por dia, você podia pegar um booster de Magic. E aí você abria. E aí seu deck ia ficando mais forte. E essa competitividade, uma coisa que parece tão besta, fez a gente trabalhar muito mesmo, de fato. E trabalhar muito fez toda a diferença pra gente. E aí, conforme a gente foi crescendo, passar do tempo, eu vendi o escritório. Depois eu criei um escritório, e aí eu tinha 80% do escritório. Eu era dono de 80% do negócio. E aí eu pude vender o negócio por quase 3 milhões de reais na época. Que era, cara, eu não tinha esse dinheiro nem próximo disso. Ia mudar a minha vida drasticamente. Ainda mais eu que nasci e a vida inteira querendo provar coisa pros outros. Eu era um cara muito inseguro nessa área. Então aqui para mim era a coroação, era o resultado, era o fechamento do ciclo. E aí eu tive uma oferta para vender o negócio, meus sócios não queriam que eu vendesse o negócio. Aí acabou que eu fiquei na dúvida entre boto o dinheiro na conta agora ou eu vendo esse negócio para os meus sócios. Aí eu falei, cara, abre a conta de vocês. Aí um tinha R$0 na conta, outro tinha 0, outro tinha 0. Cara, não dá para vocês comprarem de mim. E aí eles fizeram umas contas, então faz conta aí, me vê como que vocês querem pagar esse negócio. E aí eles mostraram para mim uma conta que eles iam me pagar em 5 anos. Ou seja, com o próprio dinheiro do resultado do negócio. E aqui eu tive um grande aprendizado, cara, porque a decisão lógica te diz que você deveria vender pelo dinheiro, ao invés de você vender para quem não tinha nesse caso. E a minha decisão foi honrar quem estava comigo desde o começo do negócio. O meu primeiro funcionário foi o Henrique, que apertava parafuso na Mercedes e confiou em mim ganhando R$500 por mês. E aí eu vendi para eles. E aí passou 6 meses, o Henrique veio falar comigo. E aí ele me disse que estava precisando de uma ajudinha. Aí ficou mais 6 meses sem pagar. Aí voltou a pagar. Aí depois ficou mais 6 meses sem pagar. Cara, eles terminaram de pagar agora há pouco, faz meses atrás. 10 anos, né? Então parece que foi uma decisão meio idiota, mas olha só. O Henrique, ele me indicou um empreendedor. E esse empreendedor virou meu sócio. Então ele vendeu um negócio muito relevante para o Grupo Primo. E esse empreendedor me indicou um outro negócio, que a gente também trouxe para o Grupo Primo, que virou o nosso maior negócio hoje. Então veja só, acho que nada disso teria acontecido se não fosse pelo Henrique. Então eu acho que as coisas demoram, mas a conta sempre fecha. Então eu vejo que vale a pena você não ferir esse tipo de princípio e valeu a pena demais para mim. Sim. Pô, e aí a história foi longa, cara. E aí você foi, em algum momento você resolveu ir pro YouTube para gravar vídeo. Quando eu vendi o escritório, eu tinha um pouco dessa cabeça de, cara, eu preciso produzir conteúdo. É uma espécie de give back para as pessoas, né? Ajudar as pessoas. E tinha um youtuber gigante na época. Tinham 2 youtubers gigantes na época, né? Você tinha o André Bona, que tinha uns 20 e poucos mil seguidores. E você tinha a Nath também, que devia ter por aí. E eu falei, caraca, olha o tamanho deles, assim, que impressionante. E me atraía muito, né, a possibilidade da escala. Essa cabeça do empreendedor gosta da escala, e me atraía muito. Aí eu comecei a produzir também conteúdo. E aí eu lembro que eu fiz uma primeira publicidade na época, e acho que foi R$3.000. No Instagram mesmo? No YouTube. Ah, no YouTube, Eu não tinha Instagram na época. Ninguém usava Instagram na época. E aí eu fiz uma publicidade de R$3.000. Eu falei, cara, eu tô ganhando dinheiro sem fazer nada. Era um pouco essa sensação na época. Hoje não é... Mas eu ganhei dinheiro sem fazer nada, é o que eu pensava. Aí eu fui chamado para dar uma palestra. Sei lá, acho que eu cobrei uns R$3.000 também. Falei, meu Deus, para ficar aqui no palco eu tô ganhando R$3.000. Então isso começou a mexer comigo. Ao mesmo tempo eu comecei a ver os feedbacks assim, das pessoas. Aí eu continuei produzindo. Mas como que você lida com essa sua timidez? Porque você falou aí de timidez. Você se sente inseguro ainda por conta da tua infância? Não. Porque você já falou em estágio lotado, né? Sim. Você sente que você ainda tem uma timidez em algum aspecto? Eu me sinto... É mais difícil para mim falar com você, olho no olho, do que no estádio.
É muito mais difícil. Com pessoa frente a frente, assim, é o teu desafio? Eu tenho muito desafio, cara, de cultivar relacionamentos. Eu tenho um desafio. Eu tenho desafio, às vezes, de demonstrar afeto ou de receber afeto. Eu tenho esse tipo de dificuldade, né? Mas quando quando eu comecei a produzir vídeo, eu tinha essa dificuldade. E aí eu criei um personagem. Eu aprendi na época, o Felipe Castanhari. Eu sei, do canal Nostalgia. Canal Nostalgia e etc. E aí, na época, ele falou que outra youtuber fazia isso e eu peguei pra mim essa técnica. Ele falou que quando essa pessoa gravava vídeo, essa pessoa não gravava sendo ela gravava com um personagem. Então ela entrava no personagem e depois ela saía do personagem. E aí eu falei, preciso criar um ritual pra isso. E aí eu criei o primo. Então tinha o Thiago Negro e tinha o Primo Rico. Você tinha os dois? O Thiago era eu. O primo era o personagem gravando. Tá. Então, quando ia começar a gravar, eu dava 3 pulinhos. Os 3 pulinhos era pra eu entrar no personagem. E aí, quando eu terminava de gravar, eu precisava dar 3 pulinhos de novo pra sair do personagem. Mas você era você mesmo, de qualquer forma. Ou você mudava alguma coisa na hora de falar como o Primo Rico? O Primo Rico era mais corajoso, era mais energético, era mais pra frente, falava mais alto, era mais... E aí, com o tempo... Aí eles foram se encontrando. Tá. E o Thiago hoje pode prevalecer. Tá. Tanto é que hoje eu sou mais Thiago que Primo. Né? Mas quando eu vou assim, eu tenho... Até hoje eu preciso confirmar isso, mas todos os testes que eu já fiz pela internet me trouxeram que eu tenho um grau de autismo, né? Um espectro autista. Tá. E aí, quando você vai ver, eu tenho muitas dificuldades mesmo que um autista tem. Né? Então, se tá numa pessoa, eu olho para baixo, eu tenho dificuldade às vezes de conectar... Eu não consigo até hoje entender piada. Eu tenho muita dificuldade de entender piada. Eu tenho traumas da infância de contar piadas também. Tá. Então eu contava uma piada, ninguém ria. Aí vinha alguém do lado e falava a mesma coisa, todo mundo ria. Aí eu ficava treinando no espelho uma piada, aí eu contava, ninguém ria. Assim, eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Então foi difícil para mim. Hoje eu não tenho dificuldade quando eu vou falar numa apresentação, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou ser entrevistado. Mas se é para eu chegar e abordar alguém para falar algo, muito difícil. Por exemplo, eu agora tô... É muito interessante, né? Eu fiz um arco onde eu cresci, realmente muitos seguidores, em número um dos maiores do planeta e tal, mas eu criei um canal novo agora, chamado Rich Cousin. E eu tô começando de novo nos Estados Unidos. Mas é em inglês o canal? É em inglês. Você fala em inglês tudo? É mesmo? Em inglês, Então, mas por que você fez isso? Qual que é a ideia? Cara, você acredita em Deus também, né? Eu tive uma palavra há um tempo atrás sobre eu vou falar para multidões em inglês. E aí não me parecia fazer sentido isso. E aí passou um tempo, eu tive uma confirmação. E no momento que eu tive uma confirmação, assim, o meu inglês não é nota 10. Não é nota 10. Não. O meu inglês é nota 8. E aí eu falei, cara, mas se é uma palavra eu confio nisso, então eu vou começar a produzir mesmo sem estar pronto. E, cara, eu tô produzindo há 1 mês e meio. A mesma ideia do Primo Rico, só que em inglês. Em inglês. Só que falando sobre cenário mais global, por exemplo. Mais global, em inglês. E é muito interessante. Por exemplo... Eu vou criar o Poor Cousin. Poor Cousin. Aí, Poor Cousin. Legal demais. Tem o Rich Dad. Só que o meu inglês é 2, não é 8. Que complica, né? Se tira debaixo de uma palavra... Hello, people! I'm here! Mas, cara, é engraçado porque eu lembro do começo das inseguranças que eu tinha quando eu montei o canal. Então, eu bloqueei ele para brasileiro. O brasileiro não pode ver. Né? Porque senão eu estrago o algoritmo. Né? E, então, eu tô falando só para gringo. Tá. Então, você imagina como é a insegurança de você faz um vídeo, você tem 1 visualização. Lembra disso? Aí você tem 2 visualizações, e aí você vê a retenção, e as pessoas assistem um pouco, aí te xingam e falam, pô, que é esse gringo? Pô, só enrola, sei lá o que e tal. Fica então, julgando assim, o inglês, a pronúncia. Né, aqui você chega num lugar, todo mundo me conhece. Tá. Agora lá, ninguém sabe quem eu sou. Então, tá sendo uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo gostosa.